Bem-vindo à minissérie de estudos bíblicos. Sou Isabela Souza. Te convido a acompanhar este estudo com sua Bíblia em mãos. Na descrição do vídeo tem o link de outros temas publicados aqui neste canal. E o tema de hoje é os sinais da volta de Jesus. Todos nós nos importamos com sinais, não é? Nós queremos, assim, quando estamos apaixonados, queremos ver através de um sinal se ele ou se ela está também afim. Tudo nós queremos um sinal. E nos últimos dias que nós temos vivido, nós temos ouvido muitas pessoas falarem que estão acontecendo os sinais da volta de Jesus. Os discípulos também se importaram com isso e perguntaram para Jesus quais eram os sinais que eles iriam ver, que iriam demonstrar que Jesus estava voltando, ou que seria a consumação dos séculos. E é sobre esses sinais que nós vamos trabalhar hoje. Vamos pegar algumas passagens bíblicas. Obviamente não dá para falarmos sobre todo o assunto no estudo, só em poucos minutos aqui de vídeo, mas eu espero em nome de Jesus que com esta explanação, você tenha vontade de estudar ainda mais e de buscar ainda mais para obter mais conhecimento, tá bem? Então, abra a sua Bíblia aí em Mateus 24. Nós vamos ler aqui alguns sinais da volta de Jesus, alguns sinais que já estão acontecendo, outros que já aconteceram, e nós vamos sinalizando aí para você entender. Mateus 24, nós vamos ler alguns versos pulados, então eu vou estar sinalizando aqui para você quais os versos que estamos lendo, tá bom? Mateus 24, nós vamos ler o verso 6, o 7 e o 10. Mateus 24, 6, 7 e 10. Diz assim, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí o verso 10. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esses 3 versos que nós lemos são sinais que nós veríamos na nossa sociedade. E aí eu pergunto para você, temos visto isto? Vamos lá para Mateus 24, verso 29. Daqui a pouco a gente volta, você deve estar pensando, nossa, mas ela pulou outros. Mas vamos devagar. Verso 29, nós vamos ver na natureza. Qual o sinal na natureza? Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Alguns estudiosos bíblicos dizem que alguns desses sinais já aconteceram. Daqui a pouquinho eu vou citar e se eu conseguir eu vou mostrar algumas imagens aqui também, vou colocar aqui nesse estudo, tá bom? Mas vamos dar continuidade à leitura, depois a gente fala um pouquinho sobre alguns sinais que já aconteceram aqui, as datas, enfim. Volta, por favor, para Mateus 24, verso 4, 5 e 11. 4, 5, 11 e 24. Mateus 24, tá bom? Nós vamos ver ali no mundo religioso. Quais os sinais no mundo religioso? Começando no verso 4, diz assim. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Teve um outro estudo, você deve ter visto, se você está acompanhando essa minissérie, onde nós falamos do se possível, não é? É se eu der possibilidade. Mas é interessante aqui que no mundo religioso, o Senhor Jesus abriu os nossos olhos, porque vão aparecer falsos cristos e falsos profetas. Pessoas dizendo que estão vindo em nome de Cristo, trazendo ideias para você, dizendo que foi Deus que mandou, fazendo revelações de coisas que Deus não mandou dizer para você e que ele não tinha poder nenhum para falar e falando para você que foi Deus que mandou. E infelizmente, aí
nós vamos lá no verso 24, você relembra. Se possível, se você der possibilidade, você será enganado. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados. Porque vão aparecer pessoas dizendo em nome de Cristo e vão enganar a muitos se dermos possibilidades para isso, né? Verso 14 fala sobre a pregação. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, o que vai acontecer? Então, virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho precisa ser pregado. Eu tenho tentado aqui fazer a minha parte. Sei que você que está me ouvindo está compartilhando esses vídeos, está mandando mensagem para outras pessoas. Nós precisamos continuar pregando o evangelho, pregando a verdade, pregando a Bíblia e não pregando o que eu acho que é o correto. Não pregando o talvez sim, não pregando o que o meu pastor disse, mas pregando o que a palavra de Deus disse. Nós precisamos cuidar com isso, tá, gente? Nada de ficar assim, porque lá na minha igreja fala que. Não, é aqui. É o que a Bíblia diz, não o que a minha igreja diz, é o que a Bíblia diz, tá bem? Se a sua igreja fala exatamente o que está escrito na Bíblia, show. Agora, se não, vá pelo que a Bíblia está dizendo, porque é em cima desse manual aqui que nós seremos julgados, tá bem? Vamos só fazer aqui alguns comentários antes de entrarmos numa próxima passagem que também fala um pouco sobre esses sinais. Sobre algumas coisas que já aconteceram. Não sei se eu vou conseguir as imagens, pode ser que você esteja me ouvindo agora e já vendo as imagens aí. Se não, desculpa, tentei, mas vou passar a informação. Alguns estudiosos falam que houve um terremoto em Lisboa no dia 1/11 de 1775. E esse terremoto, ele devastou várias cidades. Esses sinais, gente, eles são sinais, se é que eu posso usar esse termo, sobrenatural. Não são sinais normais que acontecem, sabe, assim, naturalmente. Um vento que passou aqui hoje. Isso é normal, acontece todo ano. Não, é uma coisa fora do normal. Então, esse terremoto foi esse de Lisboa, foi um dos que eles acreditam que pode ter sido o cumprimento dessa profecia. E hoje você vai dizer, mas Isabela, tá acontecendo tantos e tantos terremotos, não é? E cada um com magnitudes ainda maiores do que o outro. E nós olhamos e vemos que realmente as coisas estão saindo assim, né, da normalidade. Sinais da volta de Jesus, tá bem? Então nós estamos hoje vivendo o cumprimento dos sinais da volta de Jesus. O escurecimento do sol e da lua, que foi comentado aqui na passagem que lemos, aconteceu no dia 19/5 de 1780, tá? E a queda de meteoros no dia 13/11 de 1833, que choveu mais de 100 mil meteoros por uma hora, ou por hora. Então, os estudiosos têm como esses 3 acontecimentos que falam aqui, como os acontecimentos que já se cumpriram. Obviamente, ainda podem acontecer novamente, sim, como nós temos visto, terremotos em lugares inesperados acontecendo, tá bem? Mas eles já aconteceram, então prova, sim, que é o que a Bíblia disse há tantos e tantos, né, que foi escrita tantos e tantos anos atrás e está acontecendo hoje realmente, tá bom? Vá para 2 Timóteo agora, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Essa passagem aqui ela é bastante forte. E assim, nós vemos claramente essas coisas que estão escritas aqui acontecendo hoje nos nossos dias. Diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, aí foi no dicionário. Avarento é aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro, que não é generoso. Avarentos, jactancioso é uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa. Então, vamos lá. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus,
tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E aí termina falando assim, foge também destes. E você vai ver que eu li até o verso 5, porque eu acho tão interessante quando diz assim, foge também destes. E eu já vou comentar. Você percebe aqui, enquanto nós estamos lendo, que as pessoas hoje estão assim. Infelizmente, a nossa sociedade está assim. Nós temos convivido com pessoas que estão com todas essas características que foram citadas. E aí o pior, no verso 5 termina dizendo, foge dessas pessoas. E eu vivo explicando isso, eu até comento às vezes com os meus alunos. Quando diz assim, foge deles, será que não está dizendo para alguém para fugir de mim também? Será que eu não estou me encaixando dentro de uma dessas características? E o Senhor Deus está dizendo para alguém assim, ó, foge da Isabela. Sai de perto, não ande com ela. Cuidado. Entendeu? Então nós precisamos cuidar para que nossas características como cristãos não estejam de jeito nenhum dentro dessas características aqui que são totalmente contrárias à vontade de Deus, né? São sinais ou são as características que serão vistas nas pessoas que não herdarão o reino de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade. O Senhor Deus, ele nos deixou algumas dicas porque ele sabia que muitas pessoas iriam aparecer para nos enganar. Nós já lemos aí que vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, enganando, se eu der possibilidade, até mesmo a mim, que sou escolhida, você, que é uma pessoa escolhida, né? Então, nós não vamos dar essa possibilidade, não daremos. Mas aí o Senhor Deus deixou uma passagem bíblica dando uma dica aqui para nós. Vá para 1 João 4, versículo 1. João 4, versículo 1 diz assim, amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E agora nós vamos ver aqui. O Senhor Deus está nos alertando para que tenhamos cuidado com pessoas que saem por aí falando que é da palavra dele, que é ele que está mandando, que ele mandou uma revelação para você, que ele mandou através, sei lá, de um recado para que você saiba, para que você faça alguma coisa. É um cuidado que o Senhor Deus está dizendo aqui. Cuidado, veja se essa pessoa está falando conforme a vontade de Deus, se procede de Deus, se a vida dessa pessoa procede de Deus, se essa pessoa fala realmente conforme Deus. Aí você vai falar, mas Isabela, como é que a gente vai saber se é de Deus ou não? Calma, vai ter uma passagem bíblica aqui que vai falar isso para nós, tá bom? Agora, por que Deus manda que venhamos provar se o Espírito é, se o ensino é, se ele é um profeta realmente? Por que Deus nos manda provar isso? Vai para Mateus, volta lá para Mateus 7,15. Mateus 7,15 diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Por que ele manda que venhamos provar se a profecia é realmente de Deus? Porque existem pessoas que vão se passar por ovelhas, mas lá no fundo são lobos roubadores. Nós precisamos cuidar, porque precisamos ver se aquilo que está sendo falado realmente é de Deus, porque pode influenciar toda uma vida. Pode fazer com que uma pessoa perca a própria vida, que dirá, entendeu? O cuidado tem que ser muito grande. Por isso, o Senhor Deus pede para que venhamos provar se o profeta é ou não de Deus, se está ou não falando de Deus. Como saber se aquilo que estão explicando é de verdade, é verdadeiro ou não é verdadeiro? Agora vem. Você vai para João 7,17. João 7,17. Encontrou? João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Mas e agora, como é que você conhece a doutrina? Pela Bíblia. Só por aqui você vai conhecer a doutrina. É só por aqui que você vai saber se a pessoa que está falando, se ela está falando por Deus ou não. Ou se ela está falando porque ela quis falar. Entendeu? Conheço muitas pessoas que deram atenção a grandes e enormes revelações e as coisas não aconteceram do jeito que foi revelado. Ah, mas Deus mandou te revelar tal coisa e a coisa não aconteceu.
Que Deus é esse? Deus tá mudando de opinião, tá mudando de ideia, manda falar uma coisa e depois ele fala, não era isso bem que eu queria, não, vou mudar. Então, tome cuidado, tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, nós precisamos conhecer. É da vontade de Deus? E outra, se Deus tem alguma coisa para nos revelar, ele vai revelar para nós. Nós precisamos estar com a vida tão boa a ponto de conseguirmos ouvir o que Deus tem para nos dizer, entendeu? E ele vai revelar através da palavra e não conforme a minha vontade. Aquela pessoa está falando porque Deus falou, estava baseado na doutrina bíblica, ou foi porque ela quis, ou falava por ela mesma. Então são cuidados que nós precisamos ter, principalmente agora nesse finalzinho dos tempos, nesse momento que nós estamos vivendo assim, momento limiar. Nós estamos vendo que Satanás sabe que o Senhor Jesus está para voltar. As coisas estão acontecendo. E aí ele está desesperado. E ele quer, de alguma forma, derrubar a gente. Nós precisamos ficar atentos com isso. Porque se não estivermos atentos, ele vai conseguir nos derrubar. Precisamos estar assim, prestando atenção, tá bom? Os sinais estão se cumprindo. Mas aí Jesus ainda não voltou. Nós temos visto aí um monte de sinais acontecendo. Mas Jesus não voltou. Qual foi o motivo? Por que ele não já voltou? Por que ainda estamos sofrendo tanto? Vai para 2 Pedro 3, versículo 9. Achou? 2 Pedro 3, 9. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa. De jeito nenhum, não está atrasado. De jeito nenhum. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele está esperando você. Ele está me esperando. Ele é longânimo, ele é calmo. Ele vai esperar a minha salvação, ele vai esperar a sua. Mas vai ser por uma vida inteira? Ele vai ficar aí sentado lá esperando até que a Isabela resolva se arrepender? Não, tem um momento certo. Ele sabe quando vai ser. Não tô aqui para montar nem para dizer data. De jeito nenhum, não tenho esse poder. E não tenho essa resposta para te dar. Mas o Senhor Deus, ele é longânimo, por isso ele ainda não voltou. Porque ele está aguardando a sua decisão. Ele está aguardando a minha decisão. Ele está aguardando que venhamos a obedecer o que ele pede. E nós somos tão teimosos. A palavra de Deus diz é azul e nós falamos, não, é rosa. Não. Todo mundo tá fazendo amarelo. Eu vou fazer laranja. Gente, por quê? Por que nós vamos tão contra o que o Senhor Deus pede para nós? E ele está aguardando a sua decisão. Não fique esperando assim, mas eu primeiro preciso me casar, preciso terminar a faculdade, depois eu vou resolver isso. Não faça isso não. Tanta gente está perdendo a vida e não tendo a oportunidade de concluir os planos aqui nessa terra. Nós precisamos fazer a vontade de Deus agora. Nós precisamos nos entregar agora. Faça isso já, tá bom? E qual deve ser então a nossa atitude no tempo do fim? Qual a nossa atitude? Já vamos terminar com duas últimas passagens. Vai para Lucas 21, verso 28 e 34. Vamos lá? Então, Lucas, capítulo 21, do 28 ao 34, diz assim. Desculpa, do 28 e 34. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, os sinais que nós estamos vendo, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Louvado seja Deus. Então, ele diz assim, quando começarem a acontecer todas essas coisas, guerras, rumores de guerras, terremotos, e tudo isso, essa maldade, todas essas coisas começarem a acontecer, ergue a cabeça, fique feliz, exulte, porque a nossa redenção, a volta de Jesus se aproxima, e a nossa ida para o céu já é muito próxima. Só que aí vem uma passagem aqui forte no verso 34, que diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Estamos tão envolvidos em orgias, em bebedice, em curtir a vida, vamos viver do jeito que eu quero,
que nós estamos nos esquecendo do que é importante. E eu não estou falando aqui para pessoas que não são cristãs, eu estou falando aqui para você que é cristão, para você que acredita em Cristo, mas que está vivendo uma vida assim, ó, que não está nem aí para nada. E aí vai lembrar daquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gente, não pode. Nós precisamos hoje acordar porque as coisas estão acontecendo. Os sinais estão todos aí claros e visíveis. E Satanás tampando os nossos olhos, dizendo assim, olha, tomara que ninguém veja o que é que está para acontecer. E que eles não se preparem. Porque se nós dermos possibilidade, nós seremos enganados. Então nós não podemos dar essa possibilidade. Vamos parar hoje, vamos pensar hoje. As coisas estão todas acontecendo. O nosso Deus, ele não mente, ele não brinca. Vai acontecer, ele vai voltar. E se eu não estiver preparado, você já sabe o final da história. Então nós precisamos nos preparar. A última passagem está em Mateus 6:33. Diz assim, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiro busquemos o reino de Deus e a justiça de Deus. As outras coisas todas, elas serão acrescentadas. Nós precisamos hoje entender que o Senhor Jesus está voltando, os sinais estão aí, eu preciso me preparar e entregar toda a nossa vida a Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, conhecereis a verdade, e a verdade vai te e vai me libertar. Que Deus abençoe.